Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para você, para a sua família. E mais uma vez estamos juntos na ministração da palavra. E hoje eu vou falar sobre a unidade da fé, sobre o propósito de Deus, sobre amadurecimento espiritual. Muito legal. Mas antes eu quero falar com vocês aqui nesta câmera sobre o culto da vitória, dia 13. Sabe quem vai estar aqui? O Marcos Salles, um dos grandes ministros de louvor, pastor lá do Rio de Janeiro, tem ministrado a palavra por esse Brasil, por esse mundo afora. Um abençoado. Terça-feira não é um culto só para a igreja de Getsemane, é um culto para a cidade, né? E na segunda temos o culto dos atletas, culto solitude, você que se sente só, culto dos empreendedores. Muitas vezes eu estou ministrando, o pastor Lucas, o pastor Marquinho, o Edilson, uma turma muito legal, estão aí ministrando na segunda-feira. E também temos o culto de oração, uma reunião com o pastor Jânio, meu Deus, da Torre de Adoração. Nossa querida Ângela Valadão implantou aqui, o Jânio é o nosso abençoado de oração. E os atletas com Cristo, olha quantas coisas na segunda-feira. Meu Deus, tudo para abençoar a sua vida. A igreja é na rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara, facílimo. Temos 50 igrejas Getsemane dentro de Belo Horizonte. Então você, para identificar, coloque Templo Sede, tá bom? Na terça-feira, esse culto da vitória, que o Marcos Salles, o pastor Marcos Salles vai estar, um louvorzão, a adoração. E também temos na quarta-feira o culto da família, o profético pentecostal. Temos na quinta-feira o culto das mulheres, que minha esposa está à frente, juntamente com a Camila, com uma turma de mulheres muito abençoadas, mulheres de Deus. Na sexta-feira temos o culto de libertação com o pastor Luiz Henrique. Olha que bênção. Aliás, na quinta também temos a Keita e o Wagner. Você que tem uma enfermidade, eles têm um ministério de cura e libertação, cura de enfermidades. Tudo isso acontece aqui na Getsemane. Todos os dias, 9 da manhã e 15 horas, culto, adoração. Tudo aqui na igreja. Vai ser muito legal você estar aqui conosco. Você que está sem igreja, você não deve ficar sem igreja. Tem o QR Code aí da igreja que você pode identificar onde tem uma igreja batista Getsemane perto da sua casa. Então você pode estar integrado. Então vem a segunda, terça-feira e também toda semana. No dia 17 e 18 de agosto, nós vamos ter a conferência missionária. Essa igreja, a nossa igreja de Getsemane, ela existe por causa de missões, porque Deus nos chama para sermos missionários. Ide. E do dia 17 e 18 de agosto, vamos estar firmes nessa conferência. 19 a 30 de agosto, a nossa viagem para Israel. Você vai ver a chamada aí, muito legal. Ah, pastor, e a guerra? Eu vou quando não tiver guerra, então você nunca vai. Mas essa guerra está acontecendo lá no norte de Israel. Está muito longe, é como se fosse o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então dá para ir. Eu vou levar vocês e vou trazer vocês. Querendo Deus, nada de ruim vai nos acontecer, tá bom? A Clínica Jardim de Deus, de 23 a 25 de agosto. 26 de agosto, Motojet. 27 de agosto, a reunião do Conselho de Pastores. Vai ser muito legal ter você aqui. Eu quero sugerir 2 livros antes de você ver a chamada aí. Pensamentos que Edificam. Um livreto que você vai carregar dentro da bolsa. Com cada dia um pensamento. Olha que lindo. Olha. Se você é uma pessoa que não sabe perdoar, comece já a sua mudança. Não é assim que devemos agir. A Bíblia nos aconselha a perdoar o equivalente a 490 vezes. Meu Deus, eu te confesso que é muito difícil para mim. Por isso que Pedro falou assim, Senhor, é impossível. Mas Jesus falou, o impossível aos homens é possível para Deus. E o Senhor nos perdoa. Então, cada dia tem um pensamento que vai bater certinho com a sua necessidade espiritual. E também, este aqui, 365 dias. O que é que você fez no primeiro semestre? Já estamos caminhando aí para o final do ano, hein? Já faltam somente 5 meses para terminar o ano, hein? Agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Então aqui tem um devocional que você vai ser edificado por ele, como eu o sou, tá? Hoje, dia do papai.
Que maravilha! Pai, Ele quer um filho de primeira. Eu não poderia deixar de orar por vocês que são filhos e que têm sido bons filhos. Tem uma promessa de Deus para vocês, hein? Filhos, alegrem os seus pais para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Que maravilha! E você, papai, você, antes de uma criança crer em Deus, ela crê em você. Que Deus te dê alegria, prazer, satisfação, filhos abençoados, que você possa estar sendo honrado aí na sua casa. É a minha oração. Parabéns para nós, papais. E um dos nomes de Deus é Pai. E Jesus Cristo foi aquele que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e para sempre. Felicidades, papai. Vamos na palavra de Deus? Vamos ver a chamada primeiro? Vamos ver as chamadas? Vamos lá. Acabaram de chegar essas doações de pães e eu quero passar aqui para agradecer à Igreja Batista Getsemane, pessoal, do Ministério Luz do Cássia, que é parceiro. Então eu quero deixar aqui os meus maiores agradecimentos. Muito obrigada. Só gente cheirosa. Olha aí, sorrindo, sorrindo, olha aí. Parabéns pra você. Veio muitos e muitos anos de bênçãos e realizações. Essa turma cheirosa aí, Paulo, Milena, olha que coisa linda, cuidando dos nossos meninos, cuidando das nossas crianças, nossos jovens, o Binho, cuidando da juventude, olha que coisa linda. Juniores, dá tchau aí, ó. Estão com a mão ocupada. Vou pôr na televisão, na Band. Levando ao Senhor a causa deles, ó Pai, tudo o Senhor pode, porque para ti nada é impossível, Deus. Então nós estamos orando ao Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Estamos clamando a Ti, Pai, para que o Senhor intervenha com uma palavra, Pai. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite esta grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Não perca, viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares. Vagas limitadas. Procure a Tiso Turismo 31 99130 2717. E-mail tisoturismo@hotmail.com. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Agora aqui, olha, Efésios 4, verso de número 11 em diante. Olha que lindo. Ele, Deus, vou até pegar a Bíblia aqui nas mãos, Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que mais? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, quer dizer, amadurecimento, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu meditava nisso.
para que não sejamos mais como meninos ou meninos, inconstantes, levados para todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que coisa tremenda, hein? Que com astúcia induzem ao erro. E aqui esse último versículo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma das coisas mais cômicas que podem existir nesse mundo é uma pessoa imatura. É uma pessoa dodóizinho. Eu tenho andado impressionado com o número de crentes dodói. E esse era o problema da igreja em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo, ele fica irado, e muitas vezes ele usa expressões pesadas na carta de Efésios. É uma carta que eu fui professor no seminário teológico. E eu lia e mergulhava nessa carta pela indignação de Paulo. E ele irritava-se com a falta de amadurecimento até do apóstolo Pedro. Quando Pedro, entre os crentes, ele era um crente, os gentios. Quando ele estava com os judeus, ele comportava-se como um judeu. Então Paulo exorta, imagine uma pessoa novo convertido, que nunca viu um milagre de Jesus, que não andou com Jesus, não conviveu com Jesus, não comeu onde Jesus comia, e ele exorta um apóstolo que andou sobre as águas. E esse apóstolo toma uma atitude infantil. Ele nega Jesus e uma série de outras coisas. Mas ele era um escolhido. E hoje, graças a Deus, Pedro é reverenciado, é amado, é um modelo de homem também que se arrepende, que volta e conserta, diferentemente de Judas, que vai e se mata. Mas o apóstolo Paulo ficava irado com a falta de amadurecimento. E hoje nós temos um grupo de crentes dodóis na igreja. Você muitas vezes, como pastor, você que é líder, às vezes você dá honras para alguém e permite que alguém, por exemplo, cresça no ministério. Cresça dentro da igreja, cresça numa empresa, cresça no... E aquela pessoa, ao contrário, de tornar-se humilde, ele se torna um dodói. Qualquer coisinha o aborrece, qualquer coisa ele larga a igreja, qualquer coisa ele fecha a cara, e aí fica chateado, e assim ele vai tocando a vida, com altos e baixos, a ponto de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que assumiu a igreja em Jerusalém logo após a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, ele se converte. Tiago, ele não era apóstolo, ele se converte e ele fica pastoreando a igreja em Jerusalém, enquanto os apóstolos vão para o campo missionário, para a Índia, para a Europa, para todas as terras onde o evangelho ainda não tinha chegado, para a África. Cada apóstolo foi para um lugar e lá eles morreram. Isso está, a gente vê a história no livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Mas o que impressiona é a imaturidade. Quando uma mulher casa com um homem imaturo, meu Deus, pergunte para elas aí. Um homem inconstante, um bebezão, aquele que precisa de uma madeira. Eu tive pastores na minha vida, homens muito sérios. Eu pude ouvir sermões do querido pastor Anselmo Silvestre no auge. Que palavras abençoadas. Aguiar Valvassouras, reverendo Macmillan, Glaicon Terra Pinto, Rosivaldo de Araújo, esses homens, Benjamin Maia, né? Pastor Newton Quadros, Wilton Quadro, Renê Pereira Feitosa, olha aí, o apóstolo do avivamento para nós aqui, né, que estabeleceu o avivamento, Ernesto Nini, também na Lagoinha, um avivamento na Lagoinha, o Feitosa, a família toda de pregadores do Evangelho. E isso foi muito bom para mim. Também o pai do Zezinho Rego Nascimento, o pastor José Rego do Nascimento. Que coisa tremenda. Rosalie Appleby.
São pessoas que me levaram ao amadurecimento, Aurelino Mendes, eu vou citar, vou acabar esquecendo alguns, como Altair Monteiro, etc. Mas a firmeza do Evangelho me fez tirar os olhos dos homens e fixar os meus olhos em Jesus Cristo. E Tiago escreve assim, não pense o homem inconstante que ele receberá de Deus alguma coisa. Porque a pessoa fica procurando uma igreja perfeita, procurando um pastor perfeito, aí fica borboletando daqui, dali, daqui, acolá, e se torna inconstante. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, olha, ele deu uns para apóstolos, tem pessoas que têm um ministério apostólico, outros já têm o ministério de evangelistas, e outros pastores e doutores, mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E para que não sejamos como meninos, temos que fixar os olhos em Cristo. A igreja de Getsemane, nós somos hoje mais de 50 mil pessoas em Belo Horizonte e na grande BH. E constantemente eu estou tendo que adular uma pessoa. Ah, a igreja não mandou um cartãozinho de aniversário para mim. Ah, o senhor passou por mim, não me cumprimentou. Ah, foi meu aniversário e a igreja não ligou para mim. Vou te dizer uma coisa, uma igreja pequena é complicada, sabe por quê? Porque todo mundo intromete na vida de todo mundo. Agora, uma igreja maior, passou de 500 membros, meu irmão, ninguém sabe nada. Tem gente que afasta, desvia, fica fora, e depois ele volta e fala, ô pastor, estou voltando, eu falei, não sabia nem que você tinha saído. Então, quer dizer, a pessoa, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Nós temos que pegar os novos convertidos e amadurecê-los. E não ficarmos aí preocupados, dando mamadeira, como dizia o pastor Clark, adotando bezerrão, estes filhos que não crescem. Então ele termina aqui dizendo, olha, para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, engano dos homens. Então, um dia desse eu estava conversando com o sujeito, falou, não sou mais de igreja nenhuma. Agora eu vou um dia ali, um dia lá, um dia acolá. Nós somos a igreja em Belo Horizonte. Falei, olha, que maravilha. Nós não temos placas de igreja, porque eu me decepcionei com a igreja. Falei, e a igreja não está decepcionada com você não, né? Você sumiu da igreja, não contribui mais, não se assenta, não ajuda ninguém, e você ficou decepcionado com todo mundo. Imagine se a igreja dependesse de você. Aí ele disse assim, o senhor está sendo duro comigo. Eu falei, você vai ver Jesus, o dia que ele tratar com você, como ele vai ser duro. Que ele foi duro com Pedro, ele jogou pesado com Pedro. Quando Pedro fez alguma coisa lá, ele falou assim, arreda de mim, Satanás. Pedro não ficou fazendo beicinho com raiva de Jesus, ele segurou firme. Eu aprendi isso. Então eu tenho levado Deus a sério. Se é aniversário, teve homenagem, deixou de ter, se me fizeram sentar lá na frente, se não fizeram, quando eu vou no auditório, o meu negócio é Jesus. Eu quero viver para Jesus, quero servir Jesus. Se elogiaram porque eu dei oferta ou deixei de dar, não importa, eu fiz para Deus. Então o apóstolo Paulo encerra com esse versículo aqui, olha, versículo 15, que eu quero que ele fique bem grifado na tela. Preste atenção, olha aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos maduros, abençoados. Ninguém aguenta comer uma fruta podre, mas também ninguém aguenta comer uma fruta verde, sem sabor. Então, que nós sejamos maduros, prontinhos para o consumo, principalmente para a glória de Deus. Deus te ilumine, te guarde. Eu espero você aqui na Getsemane.